Bom dia, vamos assim às diárias de hoje, tomando um chá de camomila, às vezes eu preciso, camomila, maracujá, cidreira. Dia 19 de março de 2023, um domingo, o quarto domingo na quaresma, 26º dia na quaresma. O quarto domingo, mais 2 domingos, 6 domingos, e no sétimo a Páscoa, número 7, não? O número na Bíblia ele tem significados. E faltam 21 dias para a Páscoa, então 3 semanas, mais 2, mais um domingo. 19 dias apenas para o início do tríduo pascal, na sexta-feira da Paixão. O título para as senhas de hoje: os piores cegos são os arrogantes. Aqueles que acham que sabem de tudo. Esses que não precisam de ciência, não precisam discutir, eles são os donos da verdade. A quaresma como ensaio, para a gente abrir os olhos. O versículo do culto vem de João 3, 14 a 15. Evangelho de João. Assim como Moisés, no deserto, levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham vida eterna. Essa história de Moisés levantando a serpente no deserto é assim. Então, estava o povo escapando, fugindo da escravidão no deserto. E aí começaram a reclamar: pai, isso aqui está muito quente, a gente não tem comida. E aí insultaram Moisés. Disseram: antes tu e esse Deus, Javé, tivesse nos deixado lá no Egito, a gente pelo menos teria pão, cebolas. E aí vieram serpentes e morderam todos os israelitas que estavam ali reclamando da caminhada para a liberdade, e todos ficaram envenenados. Então Moisés fez uma serpente de bronze. Isso é linguagem religiosa, como eu já expliquei muitas vezes, né? Ela não é metafórica, não é simbólica, ela é linguagem religiosa. E levantou a serpente e disse: quem olhar para ela não vai morrer do veneno da serpente, o veneno que vocês receberam, por causa do pecado de vocês. O veneno da serpente é o castigo do pecado de não quererem continuar a caminhada para a liberdade, reclamarem e querer ficar no passado em que vocês eram escravos e escravas. Mas quem olhar para a serpente vai ser curado da escravidão de ficar no passado egoísta, escravagista, injusto. Desistiu de caminhar para a terra prometida. E assim se torna, e o apóstolo João, o discípulo João, escreve no Evangelho: assim Jesus é a cura para o pecado da velha forma de viver, do velho ser humano egoísta e que prefere ficar acomodado no passado escravista, no passado das injustiças. Ele não quer a caminhada da fé. E o texto de pregação é longo, mas é uma história tão bem escrita. Parece um teatro grego, assim, muito bem escrita, e completa.
e vale a pena ler ela toda. Só não sei se vai dar tempo para conseguir interpretar. João 9, 1 a 41. O mesmo João que escreveu esse autor é o mesmo que escreveu o versículo antes. João 9, 1 a 41. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. O amor de Deus se manifestasse nele. Agora, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém consegue trabalhar. Bem, uma hora ruim aí. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-lhe aos olhos do homem. Olha, aquela história da serpente lá do Moisés virou um símbolo da medicina. O soro antiofídico, a cura. Tá? Então aqui também tem um símbolo. Cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos. Então lhe disse ao cego: para lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, cego, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas é parecido. Mas ele próprio insistia: não, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Perguntaram a ele. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora estou vendo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram-no aos fariseus, o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos e lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Se ele é pecador porque trabalhou no sábado, como é que um pecador pode fazer isso? E houve então uma divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta, ele vem de Deus. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandavam buscar seus pais. Não acreditaram no cego. Tá? Porque um pecador não pode curar no sábado. Um pecador curar, e ainda ele é pecador porque curou no sábado. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido e mandaram buscar seus pais. Então perguntaram: é este o filho de vocês que dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele já é grande, tem idade suficiente para falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Os santinhos, né? Não sabiam discutir. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem que te curou é um pecador, porque curou no sábado. A lei para eles era mais importante. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, é que eu era cego e agora estou aqui.
Então lhe perguntaram o que ele lhe fez, como lhe abriu os olhos. Ele respondeu: eu já disse a vocês, e vocês não me escutam, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Sacaneou ele lá. Então, insultaram o cego e disseram, o que era cego, e disseram: discípulo dele, ou tu também és. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos o que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O cego respondeu, o ex-cego: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme, que teme e pratica a sua vontade. A vontade de Deus é abrir os olhos, não interessa se é no sábado. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer isto. Ter me curado, ter me dado volta a participar da sociedade, a ver. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de querer nos ensinar? Os arrogantes. E expulsaram o homem. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Jesus falou com ele. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você eu já tenho visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. Eu adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que vejam, os arrogantes que dizem que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Eles dizem que sabem ver, né? Mas os piores cegos são os arrogantes. E como tem, né? Bem, tem mais textos, tá, que eu queria ler. Eu vou ler ainda o de Efésios 5, 8 a 14. Mas a história já está bem clara, né? Essa arrogância dos fariseus. E existe bastante fariseus, né, entre nós, arrogantes. Principalmente os que se dizem tão crentes, mas julgam todos os outros pecadores e não veem o seu próprio pecado. Vamos lá, Efésios 5, 8 a 14. E o maior pecado é o valorizar mais a lei. Efésios 5, do que o amor. Efésios 5, 8 a 14. Porque porventura vocês eram trevas e agora são luz. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, os certinhos, né? Até isso mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O arrogante, no fundo, é um cego que usa inclusive a sua arrogância, inclusive religiosa, para oprimir, porque não sabe o que é amor. Não tem visão para isso. Um bom dia.